Olá, crianças, tudo bem? A tia tá de volta para contar mais uma história para vocês. E o título da nossa história de hoje é O Amigo Medroso. Alguém aqui já teve medo de alguma coisa? Qual é o seu maior medo? Você tem medo de quê? Eu lembro da tia Gabi perguntar para vocês na aulinha passada de que vocês tinham medo. Vocês se lembram? Hoje, a tia vai contar para vocês a história de um homem que está na Bíblia e o nome desse homem é Gideão. Quem foi Gideão? A história de Gideão começa assim. O povo de Israel foi dominado por uma nação que se chamava Midianitas. Esses Midianitas, crianças, eram pessoas muito más, não era gente boa. Os midianitas não tratavam os israelitas bem, que eram outro povo, o povo de Deus. E Gideão era um menino que tinha muito medo. Gideão, ele era o menor da casa dele, a menor pessoa. Ele era um menino muito medroso, ele tinha medo de tudo. Mas Deus um dia chega para Gideão e fala assim: Gideão, eu vou usar você para libertar Israel dos midianitas. O povo de Israel estava sofrendo muito na mão daquele povo tão ruim que eram os midianitas. E Deus fala para Gideão: Gideão, eu vou usar você para salvar os israelitas das mãos dos midianitas. Só que Gideão, como era muito medroso, ele ficou assim: meu Deus, mas eu estou com medo. Como que eu, uma pessoa tão pequena, o menor da minha casa, vou conseguir salvar uma nação toda desse povo tão mau? E ele falou: já sei, vou pedir uma confirmação para Deus de que se é eu mesmo que vou salvar os israelitas das mãos desse povo mau. E sabe o que Gideão fez? Ele falou: Deus, se amanhã quando eu acordar a terra estiver seca, mas a lã estiver encharcada, você sabe o que é lã? Lã é um pedacinho assim, é um material bem fofinho que é usado para fazer as nossas roupas, aquilo que a gente veste. E Gideão falou: Deus, se amanhã quando eu acordar, a lã que eu deixar sobre a terra estiver encharcada de água, mas a terra estiver seca, eu vou ter certeza de que o Senhor falou comigo. E sabe o que aconteceu, crianças? Quando Gideão acordou, a lã estava molhada, mas a terra estava seca. Mas Gideão, como era muito medroso, ele falou: tá bom, Senhor, o Senhor já me respondeu. Agora vamos para outro teste. Amanhã, quando eu acordar, eu quero que a terra esteja muito molhada, mas que a lã que eu vou deixar lá esteja seca. Sabe o que aconteceu? Quando Gideão acordou, a lã estava seca e a terra estava totalmente molhada. E aí Gideão falou: ok, o Senhor está comigo, então eu vou. Gideão juntou um exército de 32 mil homens, mas Deus virou para ele e falou assim: Gideão, tem gente demais, diminui esses soldados. E Gideão foi para a batalha com 300 soldados. Só que Gideão estava com muito medo, porque os midianitas eram muito fortes. E aí Gideão sempre orava e falava: Senhor, eu estou com medo. E Deus deu uma estratégia para Gideão, muito curiosa para ele vencer aquela batalha. Ele entregou para cada um dos seus soldados, sabe o quê? Um jarro e uma trombeta. Como que se vence uma guerra com um jarro, um vasinho e uma trombeta, crianças? Gideão deve ter olhado para aquela direção e ter falado: como eu vou vencer a guerra com isso? Só que o Senhor tinha uma estratégia. E com um vaso e uma trombeta eles venceram, sabe por quê? Gideão esperou um momento e deu a ordem para os seus soldados. Quando Gideão deu a ordem, os soldados tocaram a trombeta e todos os 300 quebraram o vaso. E o barulho daquele momento foi tão grande que os midianitas fugiram e os israelitas ganharam a guerra. Eles se livraram dos midianitas. E Gideão, que era um homem tão medroso, através do poder de Deus e da estratégia de Deus, venceu aquela guerra para a honra do Senhor. E a nossa lição de hoje é essa:
no Senhor, por mais medo que a gente esteja, por mais medo que a gente tenha, nós podemos vencer. Essa é a lição que a tia tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham amado essa história e na próxima quinta-feira a tia espera vocês na nossa aulinha pra gente recapitular e conversar bastante, tá bom? Não se esqueçam de fazer a tarefinha de vocês dessa lição do amigo medroso, levar pra tia ver na próxima aulinha. Espero vocês. Um beijo, até quinta-feira. Fiquem com Deus.